Olá pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Andréia Vinha, mais conhecida hoje como a Deia Mamãe Fit. Agora, se você já está acostumado a me acompanhar, você sabe que eu criei esse canal para poder te ajudar a conseguir se organizar e se planejar melhor para poder ter mais tempo livre aí no seu dia. Gente, muitas pessoas estão me perguntando como surgiu essa ideia do Mamãe Fit. Então hoje, antes de dar as minhas dicas do dia, eu queria contar, prometo ser rápida, como surgiu essa história e essa ideia tão bacana que é o Mamãe Fit. Bom, desde a minha época lá da faculdade, eu já tinha em mente que eu queria criar em algum momento da minha vida um projeto para ajudar outras pessoas. Só que naquela época eu não sabia direito nem o que fazer para ajudar outras pessoas e muito menos como fazer para ajudar outras pessoas. Então eu deixei essa ideia lá, paradinha, de stand-by. E aí o tempo passou, quando eu engravidei, que eu tive o Arthur, eu me deparei com uma rotina completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido na vida. Eu me vi tendo que fazer milhões de coisas, eu não sabia nem por onde começar, eu não conseguia me organizar, era uma loucura. Aí nesse momento eu parei, respirei e pensei: bom, Andréia, se você quer dar conta de tudo e ainda ter tempo para fazer o que você quiser, você vai precisar se planejar e se organizar. E foi o que eu fiz. Então eu me reorganizei e comecei a planejar as minhas rotinas. A minha rotina da casa, a minha rotina do filho, do marido, da alimentação e da minha atividade física. E aí nessa época as pessoas me perguntavam: mas Andréia, como você consegue dar conta de fazer tudo o que você precisa e ainda tem tempo para treinar? Qual a mágica que você faz? E aí é que tá, gente. Não tem mágica. O que tem é planejamento e organização. Não tem outra forma. Só dessa forma que você consegue ter uma rotina tranquila no seu dia, a coisa fluir do jeito que tem que ser, para você ter um pouquinho mais de tempo para você fazer o que você quiser. Não tem outro jeito. Então, se você também quer aprender a se organizar para ter mais tempo no seu dia, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e nem de acionar o sininho para receber todas as novidades. E isso, gente, é independente se você é mamãe, se você é papai ou se você ainda não é. Não tem problema, porque as minhas dicas servem para você também. Claro que eu tenho algumas dicas que eu vou dar para quem é mãe, para quem é pai, mas muita coisa serve para você que ainda não é também. Então, gente, não deixa de se inscrever para saber todas as dicas que eu tenho para passar para vocês, tá bom? E aí eu quero te pedir também uma outra coisa, que vocês ajudem outras pessoas também, porque eu, com muito carinho, eu crio os textos, eu vejo as dicas, tudo bonitinho para passar para ajudar vocês. Então, você também pode fazer a sua parte. E de que forma? Compartilhando os meus vídeos. Então, gente, assiste o meu vídeo, deixa o seu like e já compartilha, porque dessa forma você também ajuda muitas outras pessoas a se organizarem para ter mais tempo também. Tá bom? Combinado? Então tá, hein? Olha lá, vou esperar vocês compartilharem. Bom, gente, foi isso. Surgiu a ideia da Mamãe Fit aí, porque a hora que eu consegui me organizar e que as pessoas vieram me perguntar como é que eu fazia, eu pensei: poxa, se eu consigo me organizar com tanta coisa para fazer, outras pessoas conseguem também. Claro que as minhas dicas nem todas vão servir para vocês, enfim, mas eu tenho certeza que pelo menos uma coisa ou outra vai te ajudar e muito, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora, bom, vocês já sabem, né, como surgiu a ideia. Então vamos falar um pouquinho sobre as dicas de hoje, porque as dicas de hoje são voltadas para quem é mamãe e para quem é papai, porque afinal chegou dezembro, chegou o período das férias escolares, a tão esperada e temida férias escolares. Você já conseguiu organizar o seu final de ano aí na sua casa? Se você conseguiu, deixa aqui o seu comentário dizendo como você se organizou para esse final de ano. Porque tem gente que consegue conciliar as suas férias com as férias dos filhos. E aí, gente, sensacional, porque aí é só pegar o filho, viajar, passear e curtir bastante. Mas infelizmente essa não é a realidade da maioria das pessoas. Tem muita gente que ainda precisa continuar trabalhando e não sabe o que fazer com o filho. E é aí que as minhas dicas entram, porque eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. E a primeira delas é
o curso de férias da escola. Praticamente, eu acredito que todas as escolas têm um curso de férias. Então, assim, você consegue manter a sua rotina normalmente, porque você vai deixar seu filho na escola e depois vai buscar ele na escola. Ele vai se divertir porque ele vai fazer um monte de atividades bacanas, ele vai brincar, vai gastar energia e vai ser ótimo. O único inconveniente disso é que tem um custo. E ele está fora do custo normal da sua mensalidade. Então, se você consegue manter esse custo, ótimo. Agora, se para você esse custo a mais, ele pesa no orçamento, porque eu sei, gente, final de ano é complicado, a gente tem muitas despesas aí no final do ano, então fica mais complicado de conseguir ter um gasto a mais. Então, se para você essa realidade fica um pouco mais apertada, não tem problema, eu tenho outras dicas que podem servir para você também, tá? Uma outra ideia que você pode ter é, de repente, você conversar com a sua empregada ou sua faxineira, que de repente já tem o costume de ir 1 ou 2 dias na sua casa, se de repente ela tem disponível o resto da semana para ficar lá. Então você negocia, vê um valor bacana que fique bom aí para ambas as partes, e aí você pode trabalhar tranquilamente sabendo que seu filho vai estar em casa e vai estar sendo bem cuidado. Agora, se de repente ela tem outros trabalhos e ela não tem esse período disponível, aí não tem jeito, né? Vamos para as próximas dicas. Uma outra coisa que você pode, uma outra opção, uma outra ideia, né? Seriam os acampamentos. Existem hoje vários acampamentos que já aceitam crianças a partir de 4 anos. É um ambiente super bacana porque a criança acaba convivendo com outras crianças de idades diferentes. Eles têm contato com a natureza e aprende um monte de coisa legal. Só aconselho, na verdade, você antes de fechar um pacote desses, né, se você optar por um acampamento, ver se a criança tem vontade de fazer isso, né, se ela se interessa, porque também mandar a criança lá e ela, putz, não tá satisfeita, não vai ser legal, né? Então conversa com seu filho antes, vê se ele se interessar, aí pode ser uma boa opção, tá? Uma outra dica é, de repente, se você tem uma irmã, uma cunhada, ou então um parente que more próximo. Se tiver criança, então, melhor ainda, porque aí as crianças brincam, se divertem e gastam energia. E aí você pode combinar com esse parente de repente, passar, deixar e depois na hora que voltar do trabalho você já passa lá e pega. Ou então que a criança vai e fique alguns dias com um parente, enfim, brincando aí com o filho do parente e tal, pode ser uma boa ideia também. Uma outra dica é, de repente, se você tem a sua mãe, seu pai ou então seu sogro, sua sogra morando em outra cidade. Você pode ver com eles se o seu filho pode passar um período lá, eu tenho certeza que eles vão adorar, isso aproxima a família. E os avós adoram dar aquela mimada no neto, né, gente? Vamos combinar que avô e avó para estragar neto nessa época do ano é uma beleza, né? Então, de repente, pode ser uma boa ideia para vocês. Uma outra dica é o Sesc. Gente, provavelmente você conhece e deve ter um aí na sua cidade. Entra lá na programação porque eles têm várias atividades voltadas só para as crianças nessa época de férias. Então tem pintura, tem teatro, tem várias coisas para as crianças interagirem e se divertirem também. Você pode ver, de repente, se você morar num condomínio, com outras mães, outros pais. De repente vocês podem fazer um revezamento. Cada dia um leva os filhos para ir num parque, numa praça ou até mesmo no Sesc brincar um pouquinho. De repente vocês conseguem se organizar, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer também, uma outra dica, caso você não consiga nenhuma dessas, é levar o seu filho junto com você para o trabalho. Vê lá na sua agenda aquele dia que está um pouco mais tranquilo e leva a criança. O meu marido fez isso com a filha dele inúmeras vezes. Muitas vezes ele precisava ir trabalhar, não tinha com quem deixar e ele levava ela. E era legal porque ela se divertia bastante, ela ajudava ele colocava ela lá para ajudar umas papeladas, organizar umas coisas. Ela se sentia super útil e adorava. De repente isso pode funcionar com você também. Com certeza o seu filho vai gostar de conhecer o local que você trabalha, as pessoas com quem você trabalha e você pode colocar ele para fazer algumas coisas lá e acabar se sentindo útil, eles adoram. Pode ser uma dica muito bacana essa também. E aí a minha última dica é você tentar conversar com o seu chefe e renegociar aí o modo de trabalho nessa época de final de ano. De repente, é uma ideia, tá? Você pode trabalhar, sei lá, de segunda a quinta, 1 horinha a mais e folgar meio período na sexta. E aí você vai, trabalha no período da manhã
e no período da tarde você aproveita para sair com seu filho, passear, ir no cinema, num parque, enfim, fazer o que você quiser. Ou então você pode negociar com o seu chefe de trabalhar meio período na empresa e meio período de casa. Hoje, gente, com computador, celular e internet, você consegue resolver praticamente tudo. Então pode ser que o seu chefe tope e não se importe, e aí você não vai deixar de fazer o que você precisa, porque você vai trabalhar de casa, mas ao mesmo tempo você consegue também cuidar do seu filho, tá bom? Gente, eu hoje me estendi um pouquinho, né? Porque eu queria contar um pouquinho também da Mamãe Fit para vocês conhecerem o porquê de tudo isso. E essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, não deixa de ajudar outras pessoas também, tá? Aciona lá o sininho e se inscreve aqui no meu canal. E, gente, eu tenho outros canais também pra falar com você, que eu gostaria muito que vocês me acompanhassem. Eu tenho um Instagram, onde eu posto todos os dias muitas dicas bacanas, tem sempre alguma coisa nova, que com certeza você vai adorar. Eu tenho também o site, o deiamamãefit.com, onde você pode entrar lá, se inscrever e receber muitas novidades. Lá no meu site eu tenho um e-book, que inclusive eu vou deixar para facilitar o link desse e-book aqui para você na descrição, tá? Então é só acessar aqui a descrição, clicar no link e aí você pede para baixar o e-book. Ele é totalmente gratuito. E ele é voltado para as pessoas que estão começando a treinar ou então que passaram um tempo, já treinaram, mas passaram um tempo sem treinar e estão querendo voltar. É como você conseguir se manter motivado nesse período que é um período de adaptação que a gente fala. Porque é difícil, gente. Você não está acostumado a treinar, então você começa, esse período dos primeiros 15, 20 dias, eles são difíceis mesmo. Porque você sente dor, você fica cansado porque ainda não está na rotina. Então muitas pessoas desistem nessa fase inicial. Então para você não desistir, continuar motivado e conseguir passar essa barreira dos primeiros dias, dá uma lidinha no meu e-book. Eu tenho certeza que as minhas dicas são muito preciosas para te ajudar, tá bom? Bom, gente, é isso por hoje. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo e até o próximo vídeo.